tempo, uma consciência para a sustentabilidade, né? Ainda temos que aprimorar mais para terminar aquela, para não ter mais papel de jeito nenhum. Aí a conexão, professora Germana. E agradecer ao web toda hora. Conexão caindo, eu vou ser breve. A professora Iracilda não vai poder participar da reunião, que ela teve um compromisso no Betina Ferro, então ela me pediu para dar 3 avisos para vocês. Primeiro, é obrigatório a solicitação de desconto. Essa solicitação deve ser feita pela professora Iracilda. Então, ela tem um modelo de carta, mas ela não vai disponibilizar essa carta no site, porque cada revista é uma revista. Então, vocês entram em contato com ela pelo e-mail institucional da professora, que está disponibilizado na página da Propesp, e ela enviará o pedido de desconto. Pedido de desconto, gente, para publicação. Digamos que a publicação custa $5.000. Ela pede, às vezes tem revistas que dão até a isenção total do valor, certo? Entrou no grupo errado? Não, querida, está tudo certo aqui. E a outra questão é que está sendo... Então, prestem atenção. Primeiro aviso. Quando vocês forem submeter o trabalho, vocês escrevem para a professora Iracilda dizendo que o valor é X e para ela fazer a cartinha e ela vai enviar para vocês pedindo para vocês, ou ela envia diretamente para a revista para pedir o desconto, tá? De posse desse desconto é que vocês vão dar entrada no processo. Entenderam? Certo. É obrigatório pedir o desconto, por quê? Para este ano, nós temos um provento disponível de R$1 milhão. Só que vocês não imaginam o valor que as revistas estão cobrando. E com essa alta do dólar, daqui a pouco o nosso 1 milhão acaba. Explica aí para o Jorge, Werlen, que ele está na outra sala. Bom, a outra questão é que está sendo veiculada desde ontem uma propaganda de uma tradução de uma empresa e que ela está chegando aos docentes, tais e alunos, que parece que a UFPA fez um convênio. Nós não temos nenhum acordo com ninguém, com nenhuma empresa, então não acreditem. Antes de acreditar, entrem em contato conosco. Pode ser comigo, pode ser com a Rose, com a Werlen, ou com a professora Iracilda. A Luana e a Lilian, que também são da Propesp, estão aqui para aprender também sobre o fluxo do PAPQ. E eu passo a palavra ao Christian, tá? Que vocês vão ver como ele é super didático, que vai conduzir essa nossa reunião. Muito obrigada novamente, Christian. Então, fique à vontade. Obrigado, professora Germana. Bom dia a todos, pessoal. Espero que estejam todos bem, tá? Como a professora já falou, nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para dar entrada num processo que vai solicitar, né, o custeio lá da publicação do artigo de vocês ou da tradução, enfim, pelo CIPAC no formato eletrônico, tá? Então, o objetivo da nossa reunião é justamente eu vou compartilhar a tela aqui do sistema, vou mostrar onde é que vocês vão ter acesso ao manual, né, desse passo a passo, para que vocês possam fazer essa solicitação diretamente pelo usuário que vocês têm de acesso ao CIPAC, tá? Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, então. Só me avisem quando carregar, por favor, porque aí eu já não visualizo mais vocês.
Ok. Tá. Bom, pessoal, primeiro eu tô compartilhando com vocês uma tela onde está o site do processo administrativo eletrônico da universidade. Tá? Esse site é onde estão todas as informações referentes à implantação dos nossos processos eletrônicos. Tá? Então, aqui no site tem várias informações, e nesse campo que está aparecendo aqui é o campo de processos implantados, que são os processos que já estão tramitando eletronicamente. Tá? Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque aqui embaixo onde estão os nossos tutoriais, os nossos guias, tá? Então, aqui embaixo, como vocês podem visualizar, a gente tem aqui o Programa de Apoio Qualificado à Publicação, que é o PAPQ, e aí a gente tem aqui ao lado o link para vocês acessarem o passo a passo, tá? Então, esse passo a passo, ele vem com as informações que vocês vão inserir no CIPAC, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. O que é importante vocês saberem? Essa implantação do processo eletrônico, ela simplesmente foi uma transformação do que acontece no físico, tá? O que acontecia no processo físico para o processo eletrônico. Então, vão ser mantidas todos aqueles ritos, né? Os documentos que são necessários serão os mesmos, a análise vai ser feita em cima desses documentos, vai seguir o mesmo fluxo processual. A única coisa que vai diferenciar é que agora ele vai tramitar eletronicamente, tá? Então, aqui nesse passo a passo, a gente tem uma apresentação que vocês já conhecem. Nós temos duas informações aqui que vocês precisam atentar, que são esses dois códigos de classificação, tá? Que é o que a gente vai informar na hora de cadastrar o processo. Esses códigos de classificação, eles estão atrelados à solicitação de vocês, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai solicitar uma tradução de artigo, uma revisão, a gente vai utilizar esse primeiro código de classificação. Tem esse código numérico, 061.1, o assunto é editoração, programação visual, tá? Ou, se a gente estiver solicitando apenas o pagamento da taxa de publicação do artigo, a gente vai classificar nesse outro assunto aqui, que é o 052.22, de despesa. Tá? Então, essas informações, vou informar onde vocês vão inseri-las no sistema, tá? E aqui abaixo a gente tem todos os documentos necessários, que é aqueles que vocês já conhecem, tá? Mais abaixo, aqui, depois dessa parte, a gente começa, então, nesse manual, o passo a passo. Como é que vocês vão acessar no sistema, onde vocês têm que clicar, quais os botões que vocês têm que clicar para poder fazer o cadastramento do processo, e é justamente isso que eu vou mostrar. Tá? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do CIPAC para fazer essa apresentação. Não sei se todos vocês já tiveram acesso ao CIPAC, tá? Se já fizeram cadastro de algum documento eletrônico a partir da nossa implantação, se vocês já tramitaram algum tipo de processo, tá? Mas essa é a primeira tela do sistema, onde a gente tem acesso a partir do nosso usuário, e a nossa senha é a mesma senha e usuário do SIGA-A, do SIG-RH, do Sagita, tá? Então, aqui a gente coloca nosso usuário e nossa senha e solicita para entrar no sistema. E logo aqui no começo, a gente tem a tela dos módulos do CIPAC. Só para registrar, a gente está utilizando uma plataforma de teste, tá? Que é justamente para a gente não utilizar o ambiente de produção e não alterar nada do que está sendo produzido oficialmente na universidade. Tá? Então, aqui, nessa primeira tela, a gente tem os módulos, tá? Eu vou pedir para acessar o módulo de protocolo, para poder solicitar o cadastramento de processo. Então, clico aqui no módulo, aparece para mim duas opções, a mesa virtual e o menu. Os processos eletrônicos a gente tem trabalhado na mesa virtual, tá? Então, vou clicar aqui em mesa virtual. E o CIPAC vai carregar e mostrar para a gente uma tela com várias funcionalidades. Vou só esperar carregar aqui. Só peço que às vezes a gente tenha um pouquinho de paciência com o CIPAC, como a gente está no ambiente de teste, é um ambiente um pouco mais instável, às vezes demora realmente para carregar, que é o que está acontecendo aqui. Ó, carregou aqui a tela. Então, logo de início, a gente visualiza essa tela onde
se tivesse algum processo para ser recebido na minha unidade, apareceria uma relação de processos aqui, tá? Os processos pendentes de recebimento na nossa unidade. Como é que a gente vai fazer para cadastrar um processo? Que é o que nos interessa nesse momento. Aqui em cima, nessa aba, onde tem várias opções de menu, a gente tem a opção processo, tá? Então, passando o mouse aqui em cima, ele abre um menu com várias funcionalidades e eu vou solicitar a abertura de um processo aqui nessa opção, abrir processo. Vou selecionar aqui. O sistema vai carregar para a gente fazer a inserção dos dados que vão ser colocados nesse processo. Então, a gente tem umas informações gerais do sistema, tá? E aqui, logo no início, a gente tem os dados gerais do processo. Então, aqui, ó, nesse assunto do CONARC, assunto do processo CONARC, é onde a gente vai colocar aquela primeira informação que eu falei para vocês. Vou só voltar aqui para o guia. Essa informação aqui de cima. O meu processo é pagamento de taxa de publicação? É tradução? Então, a partir dessa demanda, eu vou pegar e colocar esse mesmo código nesse campo assunto do processo, tá? Então, eu posso só colar ali, copiar aquela informação, ou então eu posso escrever aqui, se for um pedido de despesa, coloco aqui a palavra despesa, o sistema mostra para a gente a opção, e eu seleciono. Tá? Se fosse o outro caso, colocaria o outro termo. Eu fiz aqui a inserção do assunto, agora eu seleciono aqui a opção sim para processo eletrônico, tá? Que é para informar que o processo é um processo eletrônico. Aqui no assunto detalhado, a gente faz uma síntese do que a gente está solicitando, né? Então, como a gente vai solicitar o custeio da despesa, né? Então a gente vai fazer algum textozinho bem básico, não precisa ser nada muito complexo, tá? Só para a gente dar uma informação geral do que a gente está solicitando, tá? Então, vou colocar aqui, solicito o custeio da publicação do artigo. Posso colocar o nome do artigo, enfim, por meio do edital 01/2021, PAPQ. Algo bem geral mesmo, tá? Após informar aqui o assunto detalhado, eu venho para a natureza do processo. Essa natureza do processo é para dizer se ele é ostensivo, restrito ou sigiloso, ou seja, se ele vai ficar com acesso público ou não na nossa plataforma de acesso público do CIPAC, tá? O PAPQ, como é um custeio de despesa, né, ele vai ser um processo ostensivo, tá? Mas, como a gente vai ver no andar do treinamento aqui, alguns documentos podem ser restritos, tá? Documentos que têm dados pessoais, documentos que transformem ele em restrito, tá? Então, coloquei aqui a natureza do processo, ostensivo. Em seguida, a gente tem esses campos, observação e local no arquivo, que a gente não precisa utilizar, tá? Não são campos obrigatórios. A observação seria algo que a gente acha que deve ser pontuado, né, no processo que a gente considera importante, e o local no arquivo seria para processos físicos, esse a gente não utiliza de fato. Tá? Em seguida, a gente vem aqui para os dados do interessado. Então, quem é o interessado nesse processo? Tá? Aí aqui a gente vai abrir a categoria desse interessado. É um servidor? É um aluno? Né? Então, a gente vai fazer essa escolha. Eu vou colocar aqui servidor e vou colocar o meu nome. Coloquei aqui meus 2 primeiros nomes e o sistema mostra o meu nome completo com o meu CIAP. Então, eu tenho que selecionar essa opção que o sistema mostra para poder configurar como cadastrado esse interessado. Assim que eu escolho o interessado, automaticamente o sistema puxa da base de dados do SIG o nosso e-mail. Tá? Aqui está o e-mail CETIC Sistemas porque é um ambiente de teste. Mas a gente na produção aparece nosso e-mail, tá? Que está cadastrado no SIG. Caso não apareça, a gente consegue inserir aqui. Tá? Esse e-mail é justamente para que a gente possa acompanhar o processo. Tá? Toda vez que o processo for movimentado, a gente recebe uma notificação informando, olha, seu processo foi recebido pela DPQ. Aí a DPQ vai fazer os procedimentos necessários e encaminhar lá para a PROAD. Aí vai chegar uma outra notificação, seu processo foi enviado da DPQ para a PROAD. Aí quando a PROAD receber uma nova
notificação dizendo que o processo foi recebido lá, tá? Então, esse e-mail, a inserção desse e-mail aqui é justamente para nos auxiliar nesse monitoramento, esse acompanhamento do andamento do processo, tá? Então, informo aqui, em seguida, clico em inserir. Ó, mostra aqui a mensagem para a gente, de interessado adicionado com sucesso. Depois eu desço aqui a tela. Vocês estão visualizando essa tela aqui com dados judiciais no processo. Isso é para o meu usuário, tá? Para a maioria do usuário de vocês, não vai aparecer. Então, vocês vão, logo depois do interessado, vai aparecer finalizar, que é onde vocês vão clicar, tá? Então, vamos pedir aqui para finalizar. E o sistema vai cadastrar essas primeiras informações do processo, certo? A partir desse momento, a gente vai fazer a instrução do processo, que é justamente adicionar os documentos que são necessários, tá? Então, aqui a gente tem a opção adicionar documentos. Eu vou clicar aqui em adicionar documentos e o sistema vai mostrar para a gente uma tela onde a gente vai cadastrar os documentos, tá? E aí, nesse momento, também a gente tem o guia, só mostrar aqui, para auxiliar nessa etapa. Então, deixa eu baixar aqui, a gente passou por essa parte de entrar no sistema, cadastrar as informações gerais, que eu já apresentei, e aqui a gente tem a parte de adicionar documento, tá? Então, para cada forma de adicionar documento tem essa instrução. Então, qual é o primeiro documento que a gente vai adicionar no processo? Aqui no guia a gente está informando que é o formulário de inscrição PAPQ, tá? Então, eu venho aqui no sistema, ele vai perguntar, apresenta para a gente os dados gerais e vai perguntar qual é o tipo de documento. Aí a gente tem um modelo de formulário cadastrado no sistema. Eu vou colocar aqui formulário, tá? E eu vou escolher aquele formulário que está no guia, de inscrição de proposta PAPQ. Eu selecionei, estou esperando aqui o sistema carregar, que é justamente para ele identificar o tipo de documento, tá? Esse é um tipo de documento que é o extensivo, então vou deixar aqui o extensivo já. E aqui no assunto detalhado, repete a mesma lógica da primeira parte, que é para fazer um resumozinho, inclusive a gente pode até copiar a informação que a gente já colocou aqui, ó, do assunto detalhado do processo, para jogar aqui no assunto detalhado desse formulário. Então, coloquei aqui o assunto detalhado, volume e observações a gente não insere também, tá? Aí a gente tem aqui forma do documento. Nesse momento, a gente vai escolher o escrever documento, tá? Então, eu vou selecionar aqui, escrever documento, porque a gente vai fazer esse documento dentro do próprio sistema. Então, eu vou carregar esse modelo de formulário que já está cadastrado para poder fazer esse preenchimento. Então, escrever documento, abre aqui para a gente essas opções, tá? É uma caixa de texto para a gente fazer a inserção. E aqui a gente tem a opção carregar modelo. Eu vou colocar aqui carregar modelo, marcar OK, e aí o sistema vai mostrar para a gente o formulário para ser preenchido. Carregou aqui. Então, a gente tem aqui o formulário. Esse formulário, o que a gente fez? A gente simplesmente colocou aqui o que já era de praxe no formulário físico, tá? Então, vocês vão fazer o preenchimento tal qual vocês faziam para o processo físico. Então, colocar o nome do programa de pós-graduação, só clicar aqui, a gente consegue escrever o nome do coordenador do programa, tá? Ou dirigente da unidade. Nesse formulário, já vem automaticamente o nome do interessado do processo, que é o proponente da pesquisa, né? Enfim, quem está solicitando esse custeio. Então, já vem automaticamente esse dado, tá? Enfim, em seguida a gente vai terminar o preenchimento, telefone, e-mail, nome da revista, tá? O ISSN, a área do programa na CAPES. Então, isso tudo você já tem esse conhecimento do que precisa fazer. E aqui também a gente deixou como informação adicional esse checklist, que já era o checklist que aparecia no formulário físico, com os documentos que vocês precisam anexar. Então, tem vários locais onde vocês podem tirar essas dúvidas de onde tem, quais são os documentos necessários, tá? Bom, uma vez que a gente consegue
finaliza o preenchimento desse formulário com os dados que a gente precisa adicionar, a gente precisa só clicar aqui em adicionar documento, para a gente adicionar esse documento ao processo. Ó, o documento foi adicionado com sucesso. Então, ele aparece aqui embaixo, formulário de inscrição de proposta PAPQ. Tá? Agora, a gente precisa fazer a inserção dos demais documentos. Então, a gente vai repetir esse mesmo procedimento. Tá? Só que o que vai acontecer? Aqui agora na tela para vocês o guia. Os outros documentos que são adicionados no processo, a gente adiciona como arquivos digitais, tá? Porque são os documentos que a gente tem em PDF, né? A gente baixa de algum lugar ou a gente gera em algum lugar e vai anexar no sistema. Ou seja, a gente não vai escrever esse texto desses documentos como no caso do formulário, tá? Deixa eu só voltar aqui em cima para ver quais são os documentos. Então, ó, a cópia do artigo científico, a ordem de pagamento ou invoice, o pedido da negativa de desconto, as propostas de orçamento, né, o comprovante da participação no grupo de pesquisa e o comprovante qualis de revista. Tá? O que é importante? Que todos esses documentos eles estejam no formato PDF, tá? Porque é o formato que nos permite ter um pouco mais de segurança na preservação desses documentos ao longo do tempo. Tá? Então, o que a gente percebeu em alguns outros processos que já estão implantados? Que algumas pessoas não se atentavam a esse detalhe e encaminhavam em JPEG. Tá? Então, como orientação já para vocês, que todos esses documentos eles estejam em formato PDF para serem adicionados no processo. Tá? Aí eu vou simular a inserção de uma cópia do artigo científico, tá? Só para ver qual é a diferença na hora de adicionar. E vou pular para a próxima etapa, porque os outros documentos vão repetir o mesmo procedimento, tá? Então, voltando aqui para o sistema, eu vou colocar artigo. A gente tem aqui a opção artigo científico. Vou selecionar aqui. Daí a gente vai fazer a escolha da natureza do documento. Daí, nesse momento, a gente tem que ter uma cautela em relação à pesquisa. Não sei se for um assunto que precisa ser restrito, né, não pode ser publicado ainda, que todo mundo tem acesso, digamos assim, a essa pesquisa. Se for algo que tem patente, algo nesse sentido, né, a gente vai colocar como restrito, tá? Aí, no restrito, a gente tem hipóteses legais, onde a gente pode encaixar essa restrição, tá? Se for extensivo, a gente coloca aqui como extensivo e segue o passo a passo. Assunto detalhado, enfim, um resumo, né, do que está se pesquisando. Volume e observações a gente não preenche. E na forma do documento, ao invés de escrever documento, anexar documento digital. Ó, quando eu escolho para anexar o documento digital, eu tenho que informar uns outros dados. Então, primeira coisa, a data de quando esse documento foi produzido, tá? Então, quando é que esse artigo foi produzido, foi elaborado? Vou escolher aqui uma data. Identificador, ano e unidade de origem, a gente não precisa colocar nesses casos, tá? Desses documentos que vão ser adicionados. A gente pula, então, aqui para data do recebimento, que é a data que esse documento está sendo adicionado no processo. Então, vou escolher aqui também a data que eu estou adicionando esse documento. Em seguida, a gente pode informar quem é que está recebendo ou quem é que está adicionando esse documento no processo, tá? Então, a mesma coisa aqui, eu vou colocar o meu nome, igual no interessado, e o sistema vai mostrar para a gente o nosso nome completo. Vou aqui adicionar como responsável por estar adicionando esse documento no processo. Em seguida, o tipo de conferência, que é para dizer se esse documento é original, se esse documento é uma cópia simples, se é uma cópia autenticada administrativamente, tá? Então, aí, em cada caso. Por exemplo, no caso do invoice, é um documento original, né? No caso do artigo, é uma cópia simples, a cópia do artigo de vocês. Enfim. Então,
cada caso a gente vai colocar esse tipo de conferência. Logo em seguida, a gente vem aqui para o arquivo digital, e aí eu escolho aqui, né, a opção de escolher arquivo digital, e aí o sistema vai permitir que eu faça a busca desse documento no meu computador. Então, eu vou colocar aqui um dado qualquer, um documento qualquer. Deixa eu colocar esse aqui, em PDF, e o sistema vai carregar. Quando o sistema carrega o meu arquivo, tá? Automaticamente ele já conta o número de folhas desse documento. Então aqui, na verdade, é um PDF de um processo que tem 17 folhas, tá? No caso do artigo de vocês, vai contabilizar a quantidade de folhas, a invoice, enfim. Então isso aqui já vai ser automático pelo próprio sistema, tá? E aqui, de novo, adicionar documento depois que a gente fizer o preenchimento desses dados. E assim até fazer a instrução de todos os documentos do processo, tá? Só voltar aqui no guia, lembrando, a documentação necessária está toda aqui, tá? Essas propostas orçamentárias, também a gente vai adicionando uma por vez, tá? Para elas ficarem em ordem. Vindo aqui para baixo no guia, a gente tem a orientação de quem é que deve assinar os documentos, tá? Aqui, ó. Depois que a gente adiciona o documento, a gente vai fazer a adição da assinatura, tá? Então, quem é que vai assinar todos esses documentos que estão sendo adicionados? É o próprio servidor que está solicitando, né? Então, a gente vem aqui no sistema, a gente marca aqui todos os documentos que a gente adicionou, e aqui ao lado direito a gente tem a opção adicionar assinante, minha assinatura, tá? Aí o sistema vai carregar e aqui a gente consegue visualizar quem é o responsável pela assinatura, tá? Então a gente consegue ver nome, a lotação, qual é o login. E nesse mesmo momento a gente já consegue fazer a assinatura, tá? Então aqui está marcado os dois documentos. Nessa segunda opção, assinar documento, a gente vem para poder assinar os documentos. Então vai aparecer a lista com os documentos aqui. Eu vou marcar todos os documentos para fazer a assinatura. E em seguida, eu tenho que informar a função que eu ocupo na universidade para fazer essa assinatura, tá? Então aqui tem esse botão adicionar função, onde eu vou clicar e o sistema vai apresentar as funções que eu ocupo. Então aqui apareceu para a gente o meu cargo de arquivista e apareceu aqui essa outra função de presidente de comissão, tá? Então a gente vai escolher a nossa função do nosso cargo, né? No caso dos professores, vai aparecer professor do magistério superior, tá? Então a gente vai escolher essa função aqui do cargo. Ó, quando eu adiciono a minha função, automaticamente já vem aqui para o lado dos documentos, e aí nesse momento eu preciso informar minha senha, que é a mesma senha de acesso ao CIPAC, tá? Para poder fazer a assinatura eletrônica. Então, coloquei a senha, confirmo, e aí o sistema informa que as assinaturas foram feitas, tá? Aí aqui embaixo, quando essa bolinha já fica verde aqui, ó, é porque já está assinado pelo autenticador. Então, fiz o preenchimento, fiz a adição de todos os documentos, né? Fiz a assinatura, a gente vai solicitar para finalizar esse processo, tá? Então, eu vou clicar aqui em finalizar.
Vou esperar para carregar aqui o sistema. Ó, carregou aqui o sistema, então os documentos foram adicionados ao processo, tá? Nesse momento, a gente vai movimentar o processo, tá? Então, aqui tem a opção movimentar o processo, que é justamente para a unidade onde ele será analisado, tá? Então, aqui no guia, que eu vou mostrar de novo para vocês, depois desse passo da assinatura e a finalização, a gente tem informando também para onde é que esse processo vai, tá? Então, o que acontecia no processo físico? A gente encaminhava para o protocolo geral, né? O protocolo geral encaminhava para Propesp, e lá, ao receber o processo na Propesp, lá na secretaria, é que esse processo era redistribuído para a diretoria onde ele é analisado. Nesse caso do processo eletrônico, a gente já está informando aqui para vocês no manual que ele já pode ir diretamente para a diretoria de pesquisa, tá? Então, a gente tem com essa informação aqui o código que vocês vão informar ou o nome, né, da diretoria para vocês fazerem o envio do processo. Então, aqui, ó, quando eu cliquei ali em movimentar processo, o sistema vai mostrar essa tela onde ele vai perguntar a unidade de destino, tá? Então, aqui, a unidade de destino. Vamos só conferir aqui o código, ó. A diretoria de pesquisa, 117201. Eu venho aqui e posso colocar o código 117201. Automaticamente, o sistema já puxa a diretoria de pesquisa. Ou também, se eu não souber o código, eu posso fazer a busca nesse organograma que é disponível aqui no sistema, tá? Então, fiz a seleção desse destino, tá? Essas informações aqui dos dados complementares, a gente não precisa preencher, tá? Nenhuma delas, a não ser a observação que a gente pode informar algo bem geral mesmo, também, igual no assunto detalhado, mas só para informar que a gente está encaminhando, né? Vou colocar aqui, encaminho para análise de proposta ADPQ Propesp. Só para a gente ter um registro de trâmite do que esse processo está indo para o que precisa ser feito nessa unidade de destino, tá? Então, fiz aqui a escolha da unidade de destino, fiz o preenchimento aqui da observação, eu clico em enviar. Ó, uma vez que é enviado, a gente recebe a notificação, né, de que o processo foi enviado para diretoria de pesquisa. Quem vai receber é o interessado do processo lá, por meio daquele e-mail que foi informado, certo? E aí a gente tem o número que foi gerado pelo CIPAC do processo, também para a gente fazer acompanhamento, caso a gente queira fazer a consulta antes de receber a notificação de movimentação, tá? Então, a gente tem aqui o número do processo, tá? Aí, a partir disso, aí o processo já passa a tramitar na DPQ para ser analisado e vai ser encaminhado, as providências vão ser dadas pela unidade responsável, né, de ser analisado. Então, esse é o passo a passo que vocês vão fazer para o cadastramento do processo para solicitação de PAPQ, tá? As informações estão todas disponíveis no site, no manual que eu mostrei para vocês, tá? E nesse momento eu abro aqui para a gente tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos que vocês necessitarem a partir do que eu apresentei para vocês. Eu estou vendo aqui algumas coisas no chat. O vídeo de apresentação será disponibilizado? Vai ser disponibilizado sim, acho que a gente vai colocar no site da Propesp, no próprio site do PAI também. Vai ficar lá como auxílio para vocês desse passo a passo. A Rose falou se o documento não tiver como restrito, a gente não consegue visualizar a conferência da solicitação.
Aí, nesse caso, Rose, se houver essa questão, a gente que vai mudar a permissão de vocês, tá? Aí a gente vai dar o acesso para vocês a esses documentos restritos. Eu estou te dizendo isso porque já aconteceu, né? Já tive alguns processos que eu tive que retornar para que eles tirassem a restrição. Assim, a gente só vai colocar documento restrito se de fato o documento exigir essa restrição de acesso, tá? Não é a partir da vontade de cada um. A gente tem que ter um motivo que justifique essa restrição, tá? Aí, nesse caso, quando a Rose identificar que foram documentos que não tem essa necessidade, o processo vai voltar para que vocês tornem esses documentos públicos, tá bom? Então, sempre se atentar nessa questão. Christian, se Pode você falar. preferir, eu acho que seria bom você fazer toda a apresentação e a gente deixar as perguntas para o final, porque aí fica interrompendo, né? Vamos fazer assim, gente? Não, mas Eu me responsabilizo. Mas ela já terminou. Acabou a apresentação. Concluiu. Agora é a dúvida. a apresentação do passo a passo do CIPAC já foi. Podemos deixar, gente, as perguntas para o final, e aí eu abro o momento das perguntas. Professora Germana. No chat e fica melhor para ele continuar a apresentação. Pode ser assim? Professora, a senhora está me ouvindo? Estou. Tá. A apresentação do Christian já finalizou. Então tá. Então vamos fazer assim. Vamos escrever. É porque eu tinha caído, gente. Agora eu consegui colocar o cabo aqui e está melhor. Vamos colocar, então, quem quer se inscrever, vai botando o nomezinho aqui no chat. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui, que eu não sei se ele já respondeu, se o método de tramitação já está funcionando. Já está funcionando. Nós já recebemos vários processos. E todo o passo a passo, na verdade, essa apresentação do Christian é uma super cortesia, porque ele já fez para nós todo um tutorial que está disponível, inclusive está no próprio edital. No final do edital, tem todo o tutorial. E pelo número de processos que está chegando na mesa, né, que chama mesa digital, não está tendo nenhum problema. Pelo menos eu, não sei a Rose e a Werly, mas eu não tenho sido incomodada com dúvidas. E os e-mails que estão chegando, eu direciono para o passo a passo e as pessoas estão conseguindo fazer a tramitação. Então, teve uma menina que levantou a mão, acho que foi Ana Daniela, deixa eu ver aqui. Alci tinha levantado a mão. Alci Favacho, você nos ouve? Bom, ele não está ouvindo. Teve uma moça que levantou a mão. Pode falar. Oi, bom dia. Não sei se sou eu na vez, Andréa. Andréa, foi sim. uma pessoa com A. Professora. Depois o professor Ronilson. Obrigada, professora. Bom dia, muito obrigada, Christian, pela excelente informação, né? Eu ainda não tramitei nenhum documento nesse formato, vou tramitar agora, e eu tenho uma dúvida. Quando eu começo esse processo, essa tramitação, eu posso parar, por exemplo, eu comecei, né, a ideia é que eu tenha todos os documentos, mas aí eu vejo na hora que falta alguma coisa, enfim, alguma coisa que eu esqueci. Eu posso parar essa tramitação e retornar no outro dia, em outro momento, ou eu tenho que seguir com ela e finalizar e não parar? Você pode parar, sim, tá? Não finalizar. Então, se você identificar, faltou determinado documento, você pode parar ali, naquele momento, tá? E para finalizá-lo, deixa eu só mostrar para vocês onde vocês vão encontrar depois, tá? Quando a gente não finaliza um processo no mesmo momento, aqui na mesa virtual, vou entrar aqui na mesa virtual. Como eu falei, a gente inicia, né, com os processos pendentes de recebimento da unidade, tá?
Aqui nessa opção, onde aparece pendentes de recebimento da unidade, a gente precisa trocar para processos abertos na unidade. Então, aqui nessa relação de processos é onde ficam esses processos que a gente não finaliza, tá? Então, se a gente tiver que parar em algum momento pela falta de algum documento, a gente tem que vir aqui nessa opção, tá? Aí, ó, como aparece aqui para vocês, tem vários processos que só estão abertos, tá? Aí, para continuar adicionando os documentos desse processo, a gente tem aqui a opção ao lado do processo, a gente escolhe qual é o processo, tá? Aí aqui a gente tem as informações, o menu, né, de funcionalidades, e aqui a gente tem a opção adicionar documento. Aí a gente vem adicionar novo documento e vai remeter para aquela tela lá, onde a gente cadastra os documentos, tá? Então, é possível fazer, sim, que a gente não finalize e continue no outro momento. Acho que o professor Ronilson. Opa! Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado pelos seus esclarecimentos, Christian, a professora Germana, que é da pasta aí da diretoria de pesquisa. Mas eu só fiquei com dúvida, é simples, mas eu não entendi, acho que deu na hora, cortou aqui o som. Professora Germana, é só com relação a desconto, que é um negócio gostoso que o brasileiro gosta, né? Desconto só existe aqui para nós, né? A gente vai pedir desconto, fala, os caras não existe desconto. Mas, de toda forma, a gente precisa pedir, né? Como é que é para se dar essa logística, professora, que eu não entendi direito? Só pode explicar, repetir a sua fala a respeito do desconto, que foi o primeiro ponto que a senhora listou lá. E a segunda, né, é para o senhor, Cristian. Se eu não finalizar lá, ele já gera também o código do processo? Sim, Mesmo se eu não finalizar, porque eu esqueci de algum documento, eu tenho que buscar, coisa e tal. Aí ele já gerou, se eu sair daquele ambiente, ele já gera um processo, o número de processo? Eu vou logo responder, tá, Germana, essa segunda pergunta. Na apresentação que eu dei para vocês, foram em três etapas, digamos assim. A primeira etapa, onde a gente cadastrou os dados gerais do processo, então a gente continuou e confirmou aqueles dados gerais. Quando a gente confirma, ele já gera o número do processo, tá? Então, naquele momento também eu já posso parar, mas já fico com o documento ali com o processo gerado, tá? E aí depois a gente dá continuidade a partir do passo a passo que eu mostrei agora lá, no Processos Abertos. Tá? Ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Tá. É o seguinte, professor. Ano passado, nós tivemos exatamente por conta de toda a questão da Covid, do isolamento, nós tivemos um gerenciamento que ultrapassou em muito o que era reservado ao PAPQ. E com a alta do dólar, né, todo mundo sabe que houve uma redução enorme nas verbas da UFPA, e a administração superior tem feito um esforço para manter os editais. Então, nós até agora, o único edital que nós não vamos, 2 editais que nós não vamos oferecer é o PASSE e o PIBIC Verão, por conta de que as viagens não estão acontecendo, né? E daí, o que acontece? Nós colocamos no edital, é muito difícil a gente colocar no edital algo como obrigatoriedade, mas nós colocamos no edital a questão do pedido de desconto, tá? Então, é necessário que seja pedido esse desconto na revista. Naturalmente, se o professor já tem o pedido de desconto, ele tem que apresentar, tem que vir no processo. Se não, a professora Iracilda tem um modelo de carta em que ela solicita que as pessoas se dirijam a ela e ela mesma providencia esse pedido de desconto. O senhor entendeu? Sim, entendi, sim. Aí ela faz o pedido direto à revista ou ela devolve para a gente esse formulário? Acredito que ela faça diretamente para a revista. Ótimo. Era isso, então. Obrigado, professora.
A gente tem mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Rose. Cris, outra situação, alunos de pós-graduação não estão conseguindo fazer, né? Então, continua do mesmo jeito, só docentes, técnicos e secretários de secretaria, né? Isso, Pós. como a gente combinou, pessoal, os alunos de graduação que forem solicitar, né, quem tem que cadastrar esse processo é o orientador dele, né, Germana? Posso falar sobre isso? Pode sim. Então, a gente minimizou a burocracia do processo, que antes pedia a assinatura do dirigente, tá? Ou do coordenador do programa. Então, por conta exatamente de tudo que a gente avaliou juntamente com o Christian, ia ficar mais documento, e quando era aqui presencial, a Rose recebia, folheava rapidamente e verificava e dava na mão da pessoa para voltar. No caso do processo virtual, essa tramitação poderia, em vista disso, dar mais problemas, e nós retiramos essa assinatura. Contudo, tá? Para o aluno, embora ele seja primeiro autor, não tem problema, ele pode continuar sendo primeiro autor, mas quem tem que fazer a submissão é o orientador, tá? A gente espera que o artigo seja conjunto, né? Que o artigo seja que o orientador e o aluno ainda estejam bem na vida, né? Se dando bem na vida. Mas, enfim. Então, por conta desse vínculo institucional do docente, não é nada que subestime os alunos, por favor. É só para facilitar, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse é um dos poucos instituições de pesquisa. E tem gente do Brasil inteiro que quer submeter esse processo, tá? Porque tem áreas, né, que realmente só consegue publicar pagando. Não é muito o caso das áreas do Colégio de Humanidades, mas as outras da vida e das engenharias e exatas, muitos periódicos você só consegue pagando. Então, no caso dos alunos, é isso, tá, gente? Eles podem continuar como primeiro autor, mas quem vai submeter é o professor. Tá certo? Cristian, eu quero fazer uma pergunta agora. Talvez, no caso específico dos alunos, se eles quiserem anexar alguma declaração dizendo que eles são o primeiro autor, tem ainda um espaço lá? Se quiser botar mais alguma coisa além do que é pedido? Pode adicionar, da mesma forma como a gente já fez, né? Pode tanto escrever lá na forma do documento, escrever documento, né, dentro do próprio CIPAC, ou ele pode fazer uma cartazinha, né, e dar para o orientador dele adicionar no processo. Alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, no formulário que já está lá no CIPAC, ele já tem essa informação, o nome do primeiro autor. Tem também. O Ronilson quer fazer outra pergunta, ele está com a mão levantada. Sim. Obrigado, professora. Na verdade, o que acontece? No artigo que eu vou submeter agora, eu não sou orientador do aluno, mas eu contribuí lá no trabalho, né? O orientador é outro. Não há problema nenhum, não, né? Com essa situação. Não há. Não há problema também se o aluno resolver publicar com outro professor que não seja o orientador. Uhum. Contanto que seja o professor que talvez a gente modifique, pode até fazer como é que a gente chama? Uma retificação no edital, né? E colocar, vou conversar com a Iracilda sobre isso, e colocar professor orientador ou professor colaborador. É que meu caso, eu estou contribuindo com o artigo, mas eu não sou orientador do trabalho, né? Não tem problema, professor, não tem problema. Ok, vou submeter a partir do meu login, né, dentro do sistema. Isso, exatamente. Tá, ótimo, maravilha. Obrigado.
Acho que a Rose quer falar. Não, a dúvida eu já tirei com o Christian. Esqueceu de baixar a mão, foi Rose? É. Professor Alci já fez a pergunta dele, ou ele desistiu, ou ele está fazendo outra coisa? Não, Ele estou tinha aqui. levantado o dedo e depois eu lhe chamei, professor, o senhor não me ouviu. O senhor quer Oi. falar? Era uma dúvida seguinte, não eu, mas uns colegas perguntaram, caso, às vezes, a pessoa submete para duas revistas distintas, pode ser, eu não sei se chegou a responder alguém parecido, mas pode alguém concorrer duas vezes? Não, né? Compreendeu o que eu perguntei? Não tem problema em concorrer duas vezes, desde que não seja com o mesmo artigo, né? Senão aí configura plágio. Certo. Pode concorrer quantas vezes quiser, viu, professor? No mesmo edital, né? No mesmo edital. O edital é fluxo contínuo, Tá. até... Na verdade, a gente ficou recebendo até março deste ano processos do ano passado, porque como nós estávamos em fase de implementação do sistema eletrônico, a Propesp abriu essa exceção. Mas o edital pode concorrer, tem um professor aqui de um determinado programa que ele, se eu não me engano, foram 10 ou 15 artigos que ele aprovou, não foi, Werlen? Sim, quase. Foram mais ou menos isso, já sei até quem é. A gente não quer que fique centralizado, né? Mas o reitor não foi a favor que nós puséssemos nenhum teto. Tivemos uma reunião com ele, Iracilda e eu, o professor Emmanuel acha que tem que ser livre para que as pessoas possam concorrer, e então fiquem atentos. Professora Samira Leão está com a mãozinha levantada. Bom dia a todos. Sou a professora Samira, lá do PPGQ. Eu vi lá na lista de documentos, algum documento como cadastro, CPGA, não entendi o que era aquele documento, porque anteriormente não tinha na lista. E eu já entrei lá no PAI, mas eu também não, aqui no meu computador não carregou o tutorial aí do PAPQ. E aí, eu gostaria de entender lá na lista de documentos que tem que serem carregados no sistema, cadastro, CIPAC, tinha alguma coisa lá que eu não entendi. Era alguma coisa, eu acho, do CIASGNet, alguma coisa assim, o Erling? Isso, exatamente. Eu não entendi, porque no fluxo de documentos físicos não tinha esse documento. Se não tinha, eu acho que foi um equívoco nosso mesmo. Porque, sei lá, compreendi que tinha que passar pela CPGA do ITEC, não entendi também, aí dificulta mais, porque não era, né? O físico era lá no protocolo geral e não havia esse documento em... Professora, esse documento é solicitado em caso de tradução, que a gente precisa de 3 propostas, e aí o CPGA ele vai cadastrar no CIPAC, vai registrar no CIPAC, no CIASGNet, e vai lhe devolver a documentação que ele cadastrou. Não é por caso de publicação, mas essa exigência sempre teve nos editais. Ano passado eu submeti 4, aprovei 4, e não havia esse documento no mas no caso de tradução. Mas exatamente, em tradução. Tá, depois eu vou perguntar lá para a Propesp, porque não entendi o fluxo desse documento aí, para eu gerar, para eu ter, no caso de traduções ou revisões, não sei se é o mesmo procedimento. Tradução e revisão, quando o contratado for pessoa física, aí precisa de 3 orçamentos. Pessoa física. Tá, trabalhei com pessoa jurídica, então provavelmente... Pessoa jurídica nacional também. Quando é nacional, também precisa. Não entendi, Rose.
Nacional também, quando é serviço de tradução, revisão, por empresas que são nacional, ou seja, aqui do Brasil, é preciso passar, sim, pela CPGA para fazer o registro. Tanto pessoa física, trabalho de serviço pessoa física, ou jurídica, nacional, é preciso. Eu acho que a minha empresa não é nacional, porque passei os 4 processos, foram aprovados, graças a Deus, já estão todos submetidos, mas eu não precisei desse documento. Mas qualquer dúvida que eu tenha, que amanhã eu já preciso submeter um artigo. E daí eu vou perguntar lá para a Propesp. Eu não entendi como é o que é esse documento. De verdade. Obrigada. Acho que é a Andrea, né? Só uma informação quanto ao Qualis, a classificação, já está valendo Qualis novos? Qualis, a nova classificação do Qualis? Não, Andréa, o Qualis novo não foi divulgado ainda. As áreas não terminaram de concluir a análise do Qualis, e o Qualis que vale ainda é o de 2016. Pode ser que o Qualis seja divulgado em junho ou julho. A partir daí, por isso que no edital tem Qualis vigente. Tá? O Qualis vigente ainda é o de 2016. O de 2021 deve ser divulgado no momento em que iniciar a avaliação dos PPGs. Obrigada, professora. Professor Ronilson, o senhor quer falar? Não, senhora. Não sei se a minha mão está levantada aqui. Ah. Eu acho que foi para ele. Alguém mais, gente, quer falar? Pela observação, tá? Alguém mais? Enquanto alguém se movimenta, nós vamos dar um teto de meio-dia, já são 10 para meio-dia. Eu quero pedir a colaboração de todos, que compartilhem com seus pares a experiência e que vocês sejam também compreensivos conosco. Estamos todos passando por um momento de nova experiência, né? Então, aqui no que concerne a DPQ, nossos editais estão todos com submissão eletrônica, os demais são pelo programa pelo sistema CIAPES, né? E que foi criado pela nossa assessoria de TI, que atualmente Lucileia, Rosa e Antônio estão à frente. Eu não sei se eles ainda estão aqui. O PIB, que foi o primeiro que nós implementamos em 2016. Então, já fizemos o seminário ano passado, de forma remota, e tudo isso é para facilitar a vida de vocês e a nossa, né, nessa pandemia, e cuidar da nossa saúde, porque já perdemos muitas pessoas queridas, próximas, e mesmo não próximas, esse número de mais de 400 mil pessoas, né, são afetos que foram embora e nós temos que nos cuidar. Então, nós estamos trabalhando em sistema de rodízio, por isso que vocês ligam para cá e nem sempre a gente atende. Pedimos preferência por e-mail. Eu sei que, às vezes, vocês descobrem os telefones de todos nós e não tem hora para perguntar, então a gente está trabalhando de forma remota há mais de um ano e temos tentado nos respeitar nos horários de trabalho, né, todos nós aqui da DPQ,